Que a paz do Mestre Jesus nos envolva e que a claridade dos bons espíritos ilumine nosso entendimento. Você já sentiu que suas preces não passavam do teto? Que suas palavras, por mais sinceras que fossem, pareciam se perder em um eco silencioso? E se a chave para ser ouvido não for a força com que pedimos, mas a sintonia com que vibramos? Se a sua resposta for sim, saiba que você não está sozinho. E este momento não é um acaso. Segundo o benfeitor André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, a oração é uma energia poderosa, uma verdadeira ponte vibratória entre os mundos. Ela não depende do volume da nossa voz, mas da pureza da nossa intenção e da frequência do nosso coração. A prece é uma força real que pode, sim, transformar qualquer realidade, atravessando as mais densas muralhas da matéria e da dor. A promessa deste nosso encontro é clara. Vamos aprender juntos como ajustar o nosso diapasão espiritual para que nossa oração se torne um farol de luz, uma mensagem clara e direta aos planos superiores. Lembre-se sempre, e que isso ressoe em seu coração. Minha palavra é luz. O objetivo deste vídeo é ensinar a usar a oração como uma ferramenta de conexão espiritual, baseada nos valiosos ensinamentos de André Luiz sobre a sintonia. Prepare o seu coração. Vamos começar. Meus amigos, alguma vez vocês já se perguntaram como a nossa voz, o nosso sussurro de aflição ou gratidão, de fato chega até o plano espiritual? A resposta é surpreendentemente simples e profunda. A oração não é feita de palavras, mas de vibrações. Segundo o benfeitor André Luiz, em suas abençoadas obras, nossos pensamentos e sentimentos emitem ondas que se espalham pelo universo, assim como uma pedra cria ondulações na água. Quando oramos com o coração, estamos transmitindo um pulso de energia que carrega nossa verdadeira intenção. É como sintonizar uma estação de rádio. Não adianta aumentar o volume se o dial estiver na frequência errada. A música só será ouvida quando encontrarmos a sintonia perfeita. A prece é essa sintonia. Os bons espíritos não precisam ouvir nossas palavras. Eles sentem a qualidade da nossa emissão. Pense em um exemplo cotidiano. Você já teve um pensamento forte sobre alguém e, de repente, essa pessoa te ligou? Ou sentiu um mal-estar e depois descobriu que um ente querido passava por dificuldades? Isso acontece porque a energia do pensamento viaja. Se um pensamento de preocupação pode ser sentido à distância, imagine o alcance de uma prece emitida com pura fé e amor. E o que fazer para sentir essa verdade em sua própria pele? Vamos a um exercício prático de 1 minuto. Feche seus olhos, respire fundo e faça uma prece curta e sincera, a que vier do seu coração. Ao terminar, esfregue as palmas das mãos uma na outra, rapidamente, por cerca de 10 segundos. Agora, afaste-as devagar. Sinta o calor, o leve formigamento, a energia que pulsa entre elas. Essa simples ação abre uma porta para a percepção de que somos um campo de força viva. Agora que compreendemos que a oração é, acima de tudo, uma sintonia energética, vamos descobrir juntos quais são os maiores obstáculos que geram ruído nessa comunicação e como podemos superá-los. Meus amigos, se a oração é essa vibração poderosa, por que tantas vezes sentimos que ela bate em uma parede invisível? A resposta está nos ruídos que nós mesmos criamos. Vamos olhar para os 3 desafios mais comuns que constroem verdadeiras muralhas para a nossa prece. O primeiro grande obstáculo é a dúvida. Quando oramos com os lábios, mas o coração duvida, nossa energia se torna contraditória. É como tentar enviar uma carta, mas esquecer de colocar o selo. A intenção não tem força para chegar ao seu destino. A dúvida é uma estática que distorce a clareza da nossa sintonia. Depois, temos a prece mecânica. É aquela que repetimos da boca para fora, sem sentimento, como uma tarefa a ser cumprida. As palavras podem ser lindas,
Mas, se não estiverem preenchidas com a emoção sincera do nosso coração, elas são como um corpo sem alma, não conseguem vibrar alto o suficiente para atravessar as dimensões e, por fim, enfrentamos o imediatismo. Queremos a solução para ontem e, se ela não chega no nosso tempo, acreditamos que não fomos ouvidos. É fundamental aprender que uma não resposta também é uma resposta. Às vezes, o silêncio do alto é um convite à paciência, um estímulo para que encontremos a força dentro de nós, ou simplesmente a proteção contra um caminho que não seria o melhor. E o que fazer quando a ansiedade pelo resultado apertar o coração? Vamos a uma prática curta. Respire fundo, bem devagar. Ao inspirar, mentalize a palavra eu. Ao expirar, mentalize a palavra confio. Faça isso por 3 ou 4 vezes. Essa simples respiração focada ajuda a soltar a ansiedade e a trocar a frequência da pressa pela frequência da fé. Essa ação abre uma porta para a tranquilidade. Agora que identificamos esses ruídos que nos bloqueiam, vamos descobrir o segredo para limpar nossa conexão. Vamos entender o que é, de fato, a sintonia e como podemos ajustá-la para que nossa prece se torne uma força que realmente atravessa muralhas. Meus amigos, já entendemos que a oração é energia e identificamos os ruídos que a atrapalham. Agora, vamos nos aprofundar na solução, na chave mestra que abre todas as portas, a sintonia. O que significa de verdade estar em sintonia com o plano espiritual? A resposta é: sintonia é o alinhamento perfeito entre nosso pensamento, nosso sentimento e nossa vontade com as leis divinas de amor e caridade. É o momento em que nossa vibração individual busca conscientemente se harmonizar com a vibração dos planos superiores. Não é sobre perder nossa identidade, mas sobre elevar nosso padrão vibratório, limpando o coração de mágoas e da ansiedade, para que a nossa luz interior possa brilhar com mais força. É fundamental entender que a sintonia funciona como um diapasão. Se você tem 2 diapasões afinados na mesma nota e bate em um deles, o outro, mesmo a metros de distância, começará a vibrar na mesma frequência, sem que haja qualquer contato físico. Isso é ressonância. Quando sintonizamos nosso coração na frequência da gratidão, da fé ou do amor puro, os benfeitores espirituais que vibram nessa mesma faixa entram em ressonância conosco. Eles nos ouvem pela vibração, não pelas palavras. E o que fazer para encontrar essa frequência antes de orar? Vamos a um exercício prático de sintonização. Antes de começar sua prece, feche os olhos. Por um instante, esqueça os seus problemas e pedidos. Em vez disso, busque na sua memória um momento, uma pessoa ou uma bênção pela qual você sente uma gratidão profunda e verdadeira. Deixe esse sentimento de gratidão preencher seu peito e aquecer sua alma. Permaneça nessa emoção por 1 minuto. Essa simples evocação abre uma porta, pois a gratidão é uma das mais altas frequências que podemos emitir. Agora que sabemos como sintonizar nosso coração no tom correto, vamos descobrir como aplicar essa chave mestra em situações práticas do nosso dia a dia. Meus amigos, nossa jornada de oração é única e a forma como nos dirigimos ao alto revela muito sobre nosso estado de espírito. Vamos explorar agora 3 perfis espirituais na hora de orar. Veja com qual seu coração se identifica mais neste momento. Primeiro, temos o suplicante ansioso. Sua luz é a sinceridade do seu pedido. Ele busca ajuda de coração aberto, reconhecendo sua pequenez diante do desafio. Sua sombra, porém, é a própria ansiedade. Sua prece é carregada de medo, o que gera uma vibração densa, um ruído que abafa a mensagem. O foco excessivo no problema o impede de sintonizar na solução. A prática ideal para ele é a entrega. Antes de pedir, deve respirar fundo e afirmar: Senhor, entrego esta aflição em tuas mãos e confio na tua providência. Em seguida, encontramos o negociador divino. Sua luz é a crença na ação e no merecimento.
Ele se dispõe a fazer sua parte, a oferecer uma contrapartida. Sua sombra é a condição. Ele trata a prece como uma transação. Se eu receber esta graça, prometo fazer tal coisa. Isso transforma a conexão de amor em um contrato, limitando a ação da espiritualidade que age por misericórdia e não por barganha. A prática de alinhamento é a gratidão antecipada. Agradeço pela solução que já está a caminho e pela lição que este momento me traz. Por fim, temos o canal confiante. Sua luz é a fé serena e inabalável. Ele não ora apenas para pedir, mas para agradecer e se conectar, compreendendo que é um instrumento do plano maior. Seu maior desafio é a complacência. A confiança pode, por vezes, diminuir a vigilância, fazendo-o esquecer que a oração diária é o alimento que sustenta essa sintonia. A prática ideal é a oração de fortalecimento, pedindo: Mestre, fortalece meu discernimento para que eu possa servir melhor e me manter firme no teu amor. Qual arquétipo falou mais com você? Comente. Sintonia ativo. Agora que reconhecemos nossos padrões, vamos mergulhar no combustível que move a prece de todos eles. A fé verdadeira, aquela que Jesus nos ensinou que pode, de fato, mover montanhas. Meus amigos, já ajustamos nosso entendimento sobre a sintonia e reconhecemos nossos padrões na oração. Mas qual é o motor que impulsiona essa energia? O que transforma um desejo em uma força capaz de atravessar as muralhas da aflição? A resposta é a fé unida à emoção pura. É fundamental aprender a diferenciar essas duas forças. A fé, segundo os benfeitores espirituais, é a energia que alimenta a vibração da nossa prece. É a potência, a convicção que dá força ao nosso sinal. Contudo, é a emoção elevada, o amor, a compaixão, a esperança e, acima de tudo, a gratidão, que refina a frequência, que dá clareza e direção à nossa mensagem. Pensemos na fé como o combustível de um foguete. Ela é a força imensa que nos permite vencer a gravidade de nossas dúvidas e dos nossos medos. Sem a fé, nossa prece não sai do chão, fica presa em nossa própria atmosfera de incertezas. A emoção pura, por sua vez, é o sistema de navegação desse foguete, que o guia com precisão até os corações amorosos que nos esperam no plano maior. A fé impulsiona, o amor direciona. E o que fazer para sentir essa fé de forma concreta? Vamos a um exercício prático de visualização guiada. Feche os olhos por um instante. Em vez de pedir, imagine, com toda a força do seu coração, que a sua prece já foi atendida da maneira mais elevada e benéfica para a sua evolução. Não se preocupe com o como, apenas sinta a emoção da resposta. Sinta a paz, o alívio, a alegria e a gratidão profunda, como se a bênção já fosse real. Essa simples ação alinha sua vibração com a solução e não com o problema. Essa prática abre uma porta poderosa para a manifestação da ajuda divina. Agora que unimos a potência da fé com a pureza do sentimento, consolidando nosso entendimento sobre a oração eficaz, estamos prontos para recapitular os passos essenciais desta jornada e guardar as chaves que manterão nossa sintonia sempre clara e forte. Vamos recapitular os 3 pontos principais do nosso encontro. Primeiro, aprendemos que a oração é vibração. Nossas preces são energia pura, moldada por nossos pensamentos e, principalmente, por nossos sentimentos. Segundo, descobrimos que a sintonia é a chave. Para que nossa mensagem chegue clara ao plano espiritual, precisamos ajustar nosso coração às frequências elevadas do amor, da confiança e da gratidão. Terceiro, compreendemos que a fé é o combustível. É a convicção profunda que dá potência à nossa prece, permitindo que ela atravesse as muralhas da dúvida e da matéria. Que, a partir de hoje, sua oração seja um ato consciente de conexão, uma ponte de luz entre você e o alto. Como nos ensina o benfeitor André Luiz, a prece, quando sincera, reajusta nossas energias e nos abre para o amparo que nunca cessa de jorrar do coração de Deus.
Para selar este aprendizado, guarde esta oração curta e poderosa. Meu Pai, alinho meu coração com a Tua vontade, sintonizo meus sentimentos na gratidão e na confiança. Entrego, confio e agradeço pela Tua luz em meu caminho. Assim seja. Para unirmos nossa corrente de oração e confirmarmos nosso compromisso com esta prática, escreva nos comentários: Luz cumprida. Que a paz de Cristo permaneça com todos nós. Se este estudo iluminou seu coração, deixe o seu curtir. Compartilhe com quem precisa ouvir isso e fortalecer sua fé. Se ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal e ative o sininho. Fiquem com Deus.